E aí, vamos enriquecer um pouquinho mais o seu conhecimento de história? Então vem comigo. Eu gostaria de fazer duas perguntinhas. A primeira pergunta, cara, é sobre o que é um vestígio histórico. Pensa aí. Basicamente, o vestígio histórico, ele ajuda o historiador, nós historiadores, a entender sobre um determinado assunto, um determinado tema, um determinado período. Agora eu queria te fazer a segunda pergunta. Você saberia me dizer quais são os tipos de vestígios históricos que ajudam o historiador? Se não sabe e quer descobrir, já sabe, né? Fique comigo nesse vídeo que eu te garanto que você não vai se arrepender e vai sair daqui sabendo mais um pouquinho de história. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo, vamos lá. O primeiro deles, cara, é o arqueológico. Basicamente, pensou em arqueologia, tu pensa em quê? Em fósseis. Sim, o fóssil, cara, é um tipo de vestígio histórico que ajuda a entender essa questão da pré-história. Além dos fósseis, também podemos encontrar as pinturas rupestres, cara, que também são muito importantes pra gente entender esse período mais antigo da história. E outros artefatos também. O segundo vestígio, cara, é o vestígio escrito, que são os mais comuns de encontrar. E você deve estar pensando o quê? Jornal, livros, cartas. Então são os mais comuns para a gente analisar alguns períodos e também a vida pessoal de muita gente. O terceiro vestígio, cara, é o vestígio oral. Sabe aquelas histórias que a sua avó contava e que passou para sua mãe e que sua mãe passou para você? Então, isso é um vestígio histórico, cara. Muita gente deixa isso de lado, mas são muito importantes, até porque essas histórias que são passadas de geração para geração são carregadas de cultura. O quarto vestígio que nós temos é as obras de arte, pintura, arquitetura, escultura. Tudo isso conta história, tudo isso é usado para analisar um certo período, analisar um certo contexto, um certo acontecimento. Tudo isso conta. O quinto e último vestígio histórico, cara, é o vestígio audiovisual. Não vai pensando você, cara, que uma novela, um filme, um documentário, ou até mesmo um jogo de videogame não conta história. Tudo isso, cara, é usado também para analisar alguns acontecimentos.